Gente, primeiro eu queria falar o seguinte para vocês. Por que que é tão confuso, né? Na verdade, é o seguinte. No Quantida não existe uma padronização, né, das marcas com relação às espessuras das agulhas. Então, o que que acontece? Cada marca faz a sua própria padronização de agulhas. O que que eu quero dizer, né? Cada marca faz a sua própria denominação com relação às espessuras das agulhas, né? Então, assim, tem marca que, por exemplo, vou dar um exemplo da Mercado de Ascendo, que é uma agulha argentina, que daqui a pouco eu também vou mostrar um pouquinho sobre cada agulha, né, para vocês conhecerem, né, das que eu tenho, para vocês entenderem melhor como elas funcionam também. Então, o Mercado de Ascendo, ela denomina da seguinte maneira: ela tem agulha fina, ela tem agulha média, ela tem agulha XL e ela tem a agulha longa, que ela chama é uma agulha que ela é comprida para você fazer trabalhos com argolas mais largas. A Oxford, por exemplo, ela tem uma padronização que ela fez, que ela criou, que é numeral, né? Então tem o número 8, tem o número. Eu até anotei aqui para vocês saberem direitinho. Tem o número 8, tem o número 10, tem 8, 9, 10, 13 e 14. Então ela tem esses 5 números e assim, na número 8 existe a agulha fine, que eles chamam que é a fina, e a regular. Na 9 também tem a regular e a fina. Na 10 também tem a regular e a fina. E a 13 e a 14, elas só têm um tipo de agulha, que são as regulares. E aí, o que acontece? Por exemplo, na Oxford, a regular, ela é mais grossinha, né? Então, você consegue colocar um fio de lã mais grosso nessa agulha regular da Oxford. Já a fine, que é a fina, você coloca lã, né? Mas mais finas para você fazer. E aí, essas diferenças que tem da 8, da 9, da 10, da 13 e da 14 são nas alturas da agulha. Eu, por exemplo, da Oxford, eu tenho a 10 regular, tá? Que você está vendo o tamanho da altura? Vocês conseguem ver? E aí, o que acontece? Ela faz um tipo de argola, porque essa agulha aqui ela não ajusta. Então, esse é o tipo de nomenclatura que a Oxford fez. Aí, por exemplo, aqui no Brasil, existem, na verdade, várias marcas de agulhas, né? Então, o que acontece? Isso acaba confundindo muito, porque como cada empresa, né, cada marca faz sua própria padronização, tem, por exemplo, e aí a Oxford, por exemplo, o curioso dela, o que que é? É que, assim, quanto maior o número, menor é a altura da sua agulha. Olha que como a gente tem que prestar atenção, né? Então, quando a gente está falando de uma agulha da marca Oxford, o número maior dela, o 14, ela tem a ponta da agulha da madeira até o final, ela é a mais curta. E aí, se você falar o número 8 da Oxford, ela vai ser daqui até a ponta, ela vai ser mais alta. A argola vai ser maior que você vai conseguir fazer. Então, é isso que acaba confundindo a cabeça das pessoas, tá? Então, assim, a Oxford tem esse tipo de padronização. Aí, por exemplo, a Círculo, ela faz a padronização dela com números. 10, 12, eu até anotei aqui também. Por exemplo, tem 10, 12, 14, 16, vai de 2 em 2. E que também é essa, só que a deles é assim, quanto maior o número, mais grossinha você vai usar o seu fio. Então, assim, isso que acaba confundindo muito a cabeça das pessoas por não ter uma padronização das marcas, né? Para poder a gente se achar, né? E não ficar tão confusa. Então, gente, tem essa questão. E aí tem diversas marcas, né? Tem a tela Nipo, tem a Agulha Mágica, tem a da Círculo, tem a ADML, tem a SKC, tem a da Lavor, tem a da Oxford, tem a da Nurge, tem a da Mercado de Ascendo, aí tem a da Tânia Silva,
Aí, assim, para também deixar um pouco mais isso tudo confuso, o que acontece? Existem modelos de agulhas mágicas com marcas diferentes. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Esse modelo aqui existe da marca ADML e também existe da Tânia Silva e existem outras fabricantes que fazem esse modelo aqui, que ela é feita é um material parecido com latão, né? E aí isso que vocês têm que se atentar também. Se vocês entrarem, por exemplo, no Shopee, vocês vão ver diversas marcas, né, e agulhas que fabricam na China, e você vai ver até várias parecidas com essa da Oxford. Só que é isso que vocês precisam se atentar. A da Oxford, por exemplo, ela tem essa marca escrito aqui, ó, tá vendo? Oxford, e é tipo um chão, é uma marca deles, né? Então, isso tem que ver na agulha, caso você queira comprar a da Oxford. Ou então, não. Ah, eu quero algo parecido, que tenha a mesma ergonomia da Oxford, tá? E aí, você vai encontrar lá. E aqui, ó, é a numeração dela. Não sei se tá dando para ver, ó. Número 10. Tá aqui, ó. Então, você vai saber que essa agulha é da Oxford, por exemplo, tendo essa logo deles e o número aqui. Se não tiver, não é uma réplica, né, desse modelo, dessa marca, tá? Então, assim, é isso que vocês precisam se atentar também, tá? É um pouco confuso mesmo essa questão das agulhas. Tem muita gente que tem essa dificuldade, né? E muita dúvida no momento de comprar, né? Tem gente que já tem agulha em casa, mas também eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que ainda não têm agulha, mas está com muita dúvida, né? No momento da escolha, porque é aquilo que eu estava falando um pouquinho mais cedo quando eu entrei na live. Não tem uma padronização das marcas, das agulhas de punch needle, né? Da agulha mágica ou de ponto russo. Cada empresa faz a sua própria denominação das agulhas, tá? Então, eu estava explicando aqui que a Oxford, por exemplo, eles têm um padrão de denominação numeral, e que eles fazem, e aí tem número 8, número 9, número 10, número 13 e número 14. E nessa numeração existem dois tipos de agulhas, as finas e as regulares, que eles chamam. As regulares são as que são mais vendidas na Oxford, tá? Na marca Oxford. E as finas, você coloca fios de lãs, né, mais finos do que da regular. A regular são fios mais grossos. E aí, a 8 tem esses dois tipos, a regular e a fina, a 9 tem esses dois tipos, e aí, gente, essa diferença dessa da Oxford é que ela não ajusta, são as argolas que a agulha faz, tá? Então, a 13 e a 14, por exemplo, só tem a regular, não tem a fina. São pontas bem pequenininhas para você fazer uma argola bem pequena no seu trabalho, no seu projeto. Aí eu estava dando um outro exemplo que, por exemplo, a Círculo, ela tem normalmente, né, os tipos de agulhas que elas têm são normalmente de características mais finas, né, a Círculo faz. E aí, como é que ela faz a nomenclatura dela? Através de números também, só que aí não é o mesmo número da Oxford, não é 8, 9, 10, 13, 14. Da Círculo, por exemplo, é tipo 12, aí tem 10, 12, 15, 20, 25. Eles criaram a denominação da agulha para a agulha deles também. Então, por isso que às vezes, se vocês chegarem para a gente e falar assim, eu estou com agulha número 20 ou número 25, é difícil de saber. Você sempre tem que falar, mostrar a caneta para a pessoa, né, que entende, para ela ver qual que é, entendeu? Ou a marca também. Mas tem muitas marcas no mercado e que realmente pode deixar a gente confusa. Eu também no começo eu ficava super confusa e aí me indicaram eu comecei, a minha primeira agulha que eu tive foi da Mercado de Acendo, que é da Argentina. E aí eu comecei com a de 4 milímetros. Mas é um pouco confuso sim, sabe?
Então, o que eu quero dizer para vocês, quais são as principais coisas que vocês precisam considerar antes de comprar a agulha. Primeiro, aquilo que eu sempre falo, que vocês precisam saber o tipo de trabalho que vocês gostam e que vocês têm vontade de fazer. Se é com linha, se é com fio de meada, se você já faz trabalho, por exemplo, de bordado livre, gostaria também de aprender o ponto russo, o punch needle, então você pode então partir para as agulhas mais finas. Então, assim, ou não, eu já trabalho com lã, né? Então, eu já trabalho com molê, com nina, ou então você já pode partir para agulha média, né? Se você gostar de trabalhar com lãs mais grossas, como para-tapete, você já pode partir para um... Ou a para-tapete, ela é curiosa porque ela também vai com a... Dependendo da agulha que você tem, eu vou até depois mostrar aqui, você pode usar tanto com uma de 4 milímetros quanto a de 5, tá? Dependendo do tecido que você usar, você vai conseguir fazer. Então, primeiro você precisa analisar qual tipo de projeto que você gostaria de fazer. Segundo, eu acho que você precisa saber o quanto você está disposta a investir numa agulha de ponto russo. Às vezes você está começando agora, você não tem necessidade alguma de comprar uma agulha da Oxford que custa R$ 280 aqui no mercado, aqui no Brasil, né? Lá fora custa bem mais em conta, mas aqui no Brasil ela tem mais ou menos, ela varia de 250 a R$ 280, ou seja, é uma agulha que não é muito barata para logo de cara você já investir, porque vai que, né, eu não sei, você precisa primeiro ter contato, né, se familiarizar, ver se você vai gostar da técnica, então eu acho que não tem necessidade de você pagar uma agulha logo no começo muito cara, tá? Tem outras, várias outras no mercado que tem custo-benefício, assim, excelente e que você não precisa pagar esse valor logo de cara. Então, o preço também é muito importante. A outra coisa que vocês precisam ver, gente, é o seguinte: existem agulhas no ponto russo que você pode ajustar as pontas, você troca as pontas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A da Lavor, por exemplo, você troca as pontas, tá vendo? Ela vem com nesse pacotinho aqui, e aí você tem agulha de 2,5, de 2, 2,5 e de 3 milímetros para você usar nessa base aqui que acompanha, tá? Então, assim, eu acho que isso é algo muito importante para ser considerado se você quer investir numa agulha mágica, né? Que faça essa troca de pontas. Porque o que acontece? Você trocando essas pontas, você vai ter diferentes resultados no seu trabalho. Então, assim, se você usar igual essa da Lavor, a ponta mais fina, você já vai trabalhar com fio de meada. Mas a de 3 milímetros já cabe uma família ou uma moleia aqui para você fazer um projeto. Ou seja, você tem dois tipos diferentes de trabalhos numa agulha só. Então, eu acho que é algo que vale a pena considerar, porque eu gosto dessa coisa de você poder trocar as pontas. Eu acho que é uma coisa que te dá mais opção de fazer projetos diferentes, né? Eu acho que só de ter a opção já é legal, entendeu? Então, eu curto bastante, assim, esse tipo de agulha que troca a ponta. Então, é outro ponto principal, importante, que você precisa considerar. Se você quer agulhas que trocam as pontas ou não. Se você quer comprar uma agulha que não troca a ponta, como essa, como essa, como essa, que tem várias no mercado que não trocam as pontas, entendeu? Outra coisa que vocês precisam também avaliar, que eu acho que é importante, a qualidade do material também, né? Então, como eu já tinha falado, existem agulhas de todos os preços, e aí, consequentemente, elas vão ajustar um pouco no... Ajustar não, consequentemente o material vai também ser conforme o preço, né? Então, se você está pagando uma agulha de R$ 25, de R$ 30, a durabilidade dela talvez não seja tão boa quanto uma que você vai comprar de um pouco mais cara, né? Então, assim, o material é muito importante. Você quer partir para uma agulha de plástico, né? Então, um tipo vai ser bem mais em conta se você pegar uma de madeira
ou uma com cabo de plástico, né? Porque ela é mais resistente. E aí, assim, o valor também influencia no material da agulha, tá? Tem umas que são de latão, tem outras que são de alumínio. E aí isso vai diferenciando, né, a maneira de quando você for trabalhando na sua peça, ela vai deslizando melhor ou pior no seu projeto, tá? E aí também, gente, a quinta coisa que eu acho importante é vocês analisarem a ergonomia da caneta, né, da agulha mágica. Porque o que acontece? À medida que a gente vai fazendo, uma coisa é você fazer uma peça pequenininha, né? Você faz a peça, seu projeto não vai interferir tanto no momento da produção, porque você vai estar produzindo e não vai doer tanto sua mão. Mas se você fizer projetos maiores, como é um movimento repetitivo, né, o ponto unido, o ponto russo, você vai acabar tendo dor na mão, entendeu? Então, eu acho que a ergonomia também, ela é muito importante da gente considerar, né? Se ela é uma caneta boa para se trabalhar com peças grandes. O que eu queria dizer aqui para vocês, se alguém tiver alguma dúvida também, tá, gente, com a agulha que vocês já tenham aí na casa de vocês, ou então se vocês quiserem perguntar qualquer outra coisa relacionada à agulha, vocês podem perguntar, tá? Que eu respondo aqui quando der, tá bom? E então, assim, a ergonomia da agulha é super importante da gente considerar também. E aí, assim, não tem uma agulha exata, assim, essa agulha, sabe? Porque como tem muitas marcas e muitas variações, eu acho que vocês têm que ponderar todos esses cinco itens que eu falei agora, para você decidir qual agulha que você vai querer, entendeu? Então, é preço, ergonomia, o material, você troca a ponta ou o tipo de trabalho que vocês vão querer fazer. Porque não adianta também você ter uma agulha com uma espessura bem fininha e querer fazer projeto com uma lã, por exemplo, dessa grossura aqui, né? Que é da para-tapete. Não vai entrar, na verdade. A gente trabalha com agulha fina, só com fio de meada, né? Que são esses fios, normalmente, é esse daqui, ó, a Cleia, por exemplo, é o fiozinho que é a linha, né, na verdade. Tem o fio de meada também, que é aquela que tem vários fios, né, da Anchor, que eu não estou aqui, que eu esqueci de separar para vocês. Mas essa também vai entrar nessa agulha de ponta fina. E aí, gente, agora eu queria mostrar para vocês os tipos de agulhas das que eu tenho aqui comigo, tá? E aí, por exemplo, no armarinho da minha cidade, daqui de Vitória, né, onde eu moro, é super raro de eu achar. Na verdade, aqui em Vitória, eu não sei como é na cidade de vocês, depois vocês poderiam colocar aí. Mas eu não tenho tanta opção de armarinho aqui em Vitória. Eu tenho dois armarinhos, três para contar, mas assim, sendo que um é o que eu achei, esses dois tipos de agulha mágica, né, no armarinho, e nas outras dois armarinhos que eu vou, nem tem agulha mágica lá. Então, acontece muito isso. Se você comprar a agulha mágica que tem no armarinho da sua cidade, eu vou te dizer que nem em São Paulo, viu, gente? Agora que está começando a ter, mas ainda começa a ter, assim, esse tipo de agulha que também é de plástico, ou aquela agulha que ajusta, que é igual uma caneta, tá começando a vender também, mas não é em qualquer lugar que vocês acham. É mais fácil achar pela internet. Mas aí o que acontece? Você acha esse tipo de modelo de agulha mágica, que gente, elas não é que elas são ruins, mas, por exemplo, esse tipo de caneta aqui da Tela Nipo, que é essa marca, ela tem de várias espessuras também, tá? Então, tem de 10, 12, 15, 20, 25. E aí, a número 10, ela entra fio, né? Então, que é igual esse daqui. E aí vai subindo o número, vai crescendo até você colocar uma lã, que é a molê, por exemplo. Mas essa daqui, por exemplo, ela entrou essa lã mais fina, que é de bebê, e entrou também a linha, que é da Cleia, para fazer os projetos futuros que eu vou, enfim, que eu posso fazer. Só que o que acontece? Olha o tamanho da altura dessa
essa daqui é fixa, tá? Ela não troca a ponta. Ela é muito curta. Então, quando eu fui fazer um teste, né? Na verdade, eu nem vou fazer muito trabalho com ela não, porque eu não gostei disso. Eu achei que a argola dela, pro tipo de projeto que eu gosto, eu achei que ficou muito curta. Então, a chance dessa argolinha que faz sair e não fixar no meu tecido, a probabilidade é grande, entendeu? A não ser que você faça projetos, eu vejo pessoas fazendo com toalha, sabe? O ponto russo, com essas agulhas aqui, bem fininhas, mas não é o estilo de trabalho que eu trabalho no ateliê, porque eu faço coisas de decoração infantil. Eu estou aqui, a minha ideia, gente, é só vocês entenderem do contexto todo da agulha mágica, tá? Mas eu não é um tipo de trabalho que eu faço no meu ateliê, projetos com essa agulha muito fininha. Então tem as que você vai encontrar no seu armarinho são esses tipos aqui, tá? E aí, então, eu quero agora começar a mostrar para vocês os 3 tipos diferentes de agulhas que tem, da fina, da média e da XL que eu tenho. A marca que, então, eu mostrei essa primeira da Tela Nipo, né? Mas eu achei o lado contra dela, que ela faz uma argolinha muito pequenininha, que aí para os meus projetos eu não curto. E você precisa de um passa-fio para colocar também a sua linha aqui, tá? Aí tem a de categoria fina que troca a ponta, por exemplo, que é essa da Nurge, que vende em site de armarinho. Por exemplo, na Bazar Horizonte, eles vendem essa agulha. E aí ela acompanha essa caixinha. E aí o que acontece também, gente? Por exemplo, a Nurge, ela fez essa daqui que trocam as pontas. E aí qual que é a espessura que a Nurge fez? Não necessariamente as agulhas de pontas finas, consideradas de pontas finas, elas vão ter as mesmas espessuras. Entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. A Nurgen, por exemplo, fez uma padronização da marca, né, para agulha de ponto russo dessa marca, desse modelo de fina, como 1.3, que é essa daqui que é bem fininha, que é linha, que você vai conseguir fazer. 1.6, que é essa daqui. E 2.2, que é essa daqui, que é a mais grossinha, tá? E aí nessa mais grossinha, eu consigo colocar a linha para bebê, que é essa daqui da Cisne, por exemplo, que é uma linha bem fininha, que eu consigo usar. Eu consigo usar uma linha de amigurumi nessa daqui de 2.2. E lã, ela dá uma agarrada, numa lã mais grossa. Por exemplo, dá uma agarrada não, ela não entra, a família, por exemplo, que é essa daqui, ó, ela já não entra muito bem, entendeu? Então, assim, a Nugent fez essa denominação com 1.3, 1.6 e 2.2. Então, ela é considerada fina também, tá? Ela tem uma ergonomia boa, o cabo é de madeira, ela tem um custo-benefício bom também. Ela não é barata, tá? Mas eu acho que você já encontra por uns R$ 120, mais ou menos, vocês conseguem comprar essa marca aqui no Brasil, tá? E aí, vocês conseguem fazer desenhos mais detalhados com essa agulha aqui, considerada fina, né? Porque elas têm as pontas bem fininhas. Aí, por exemplo, tem a da Lavor, que também troca a ponta. E aí, olha que curioso, já a Lavor fez uma padronização das agulhas dela diferente da Nurge, que a espessura da Lavor é aqui, ó, 2,5. O material da Lavor é bem bom, viu, gente? Ela é de inox aqui, então se cai no chão ela não quebra. Essa da Nurge, um pouco mais delicada, não tão boa. Teve uma vez que caiu no chão e aí a agulha mágica tem que tomar cuidado, porque ela sempre cai de ponta. E aí ela deu uma amassadinha, sabe? A qualidade dela é um pouco inferior do que a da Lavor. Você vê, tá vendo? Ó, como ela é mais grossinha, o inox dela. E aí, ó, essa daqui, o que que eles padronizaram? Eles fizeram 2, 2,5 e 3. Então, aqui a gente tem duas agulhas que são consideradas, né, de pontas finas, e essa daqui já é de ponta média, né, porque 3 milímetros, ela já... E essa aqui, por exemplo, passa a família, a linha, a lã da família aqui. E aí passa a linha de amigurumi também. E aí vai passar também uma lã de cotton, sabe? Que não é muito grossa.
E essas duas aqui já vão passar fios de meada e linha, né? De novelo. Então, assim, essa que é a diferença, tá vendo? Cada marca tem a sua milimetragem que fez do modelo que ela achou bacana de fazer, entendeu? Eu gosto muito dessa marca, é uma marca portuguesa, a Nurge é turca, e a lavoura é legal, que na Ponta Grossa eu não tenho essa agulha mágica, porque na verdade é isso, eu já tenho bastante agulha, não preciso ficar comprando um monte de agulha, mas assim, para quem gosta de 4 milímetros, né, que são consideradas as agulhas médias, elas têm 7 diferentes alturas que você pode fazer no ponto relevo. Ou seja, é muito bacana, porque você tem uma agulha, você vai ter 7 diferentes alturas de pontos para você fazer. Então, eu acho que vale considerar também essa agulha para vocês pensarem na hora de comprar, porque tem essa aqui que trocam as pontas que tem 2, 2,5 e 3. Tem a de 4, que ela tem essas 7 diferenças, né, de argolas que você pode fazer. E tem a de 5, 5 e 5,5, se não me engano, que são as agulhas grossas para você fazer trabalhos mais grossos. Então, assim, eu acho bem bacana essa da Lavor. Eu acho que eu gosto, sabe? Eu acho que a ergonomia dela é boa, o material dela é bom e eu acho essa opção de você fazer 7 diferentes tipos de argolas bacanas. Muito bacana para você fazer um projeto de sei lá, uma almofada, por exemplo. Você pode fazer, brincar, né, com texturas para dar um efeito bonito. Então, eu falei aqui dessa categoria de agulha fina, que falei da Telanipo, falei da Nurge, falei da Lavor, e aí eu vou agora para a categoria de agulhas médias, que as que eu tenho, tá? Eu comecei não, na verdade, gente, eu tenho aqui também a agulha de 3 milímetros, que eu quero mostrar para vocês, que é essa daqui e tem a da Lavor, né, que é essa que troca a ponta, mas essa, por exemplo, da Mercado de Acendo, ela não troca a ponta, mas o que eles criaram, que eu achei muito interessante também, caso vocês optem em comprar essa, que é uma agulha muito boa, mas ela não ajusta a ponta. Mas o que eles fizeram? Eles criaram, gente, esse daqui é 3 milímetros, então você consegue fazer trabalhos com mais detalhados, tá? Você pode ver que ela é bem fininha, ela passa esse fio da família aqui e vai passar a linha também de amigurumi. Eles fizeram essa argolinha aqui, ó, a Mercado de Acendo, que eles vendem, não é separado, tá? Mas aí você pode comprar as duas de uma vez só. Você coloca a argola aqui, que você faz a argola da sua agulha diminuir, entendeu? Então, apesar dela não ajustar, ela vende essa argolinha de borracha para você fazer uma argola menor. Então, se você tiver, por exemplo, 4 dessas, que não é o caso, senão vai ficar muito curta, você faz uma argolinha bem fininha, entendeu? No seu projeto. Ou então, não, eu quero fazer já direto nessa minha agulha, para fazer uma argola no tamanho que faz essa daqui. Então, isso eu acho muito bacana também, porque apesar de não trocar, ela dá essa opção, porque tem agulha que não te dá essa opção de colocar essa argolinha. E ela, gente, não precisa de passar fio, ela já tem um traço aqui, um risco, que é por onde você passa o seu fio. Quer ver? Eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu vou demonstrar na agulha um pouquinho mais grossa. O que vocês vão fazer? Ó, tem uma trava aqui que é para a lã não sair. Ó. Aí vocês vão, colocam aqui na parte, né, que é aberta. Tá vendo? E aí aqui, ó, com a ponta você vem para cá com a sua lã. Ó, aí você puxa. Aí, ó, você já tá... Aqui eu peguei um pedaço de tricotã, porque no ateliê eu trabalho com tricotã também. Mas aí você vai puxando, ó, e aí você já consegue fazer seu trabalho. Vou aqui, ó. Já dá para fazer aqui, ó. Tá vendo? Essa argolinha que eu tô falando, que dá para diminuir com aquela borracha. Tá vendo? Tô fazendo aqui o trabalho. Essa talagarça minha aqui,
que é a média. Ó, aí fiz os pontinhos. Então, ela é muito bacana, sabe? Eu gosto muito dela. Foi a minha primeira agulha que eu tive. E aí depois eu tive a necessidade, como no ateliê, né, a gente faz trabalhos muito delicados, porque é nome de criança, tem desenhos, né? Então, assim, normalmente eu comecei a sentir falta de fazer mais detalhes nos meus projetos no ateliê. E aí eu comprei depois a de 3 milímetros. Então eu tenho duas dessa daqui, a de 4 e a de 3, que até cabe essa também, essa linha, né? Essa lã, quer dizer, da família, mas eu posso colocar fios mais finos aqui, como até também é linha, né? De amigurumi. Dá para eu fazer projeto aqui também. E aí eu tenho a de 3 e a de 4. Essa marca é muito boa também, tá? Aí tem, por exemplo, a de 4 milímetros, eu mostrei então já da Mercado de Acendo que eu tenho, que é da Argentina, que não faz o ajuste, mas eles têm essa borrachinha. Tem a da Eco Agulhas, que é uma agulha nacional, que é do Sul. Quem faz é a Xana, que é uma querida. E eu também tenho essa agulha de 4 milímetros, que precisa de um passa-fio. Não tem uma abertura aqui no corpo dela, então você precisa do passa-fio para passar seu fio, né? E ela é bem ergonômica também. E o que que acontece? Essa daqui, ela é bem afiadinha. Então, a Xana, ela já fez uma ponta bem afiada. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que vocês estiverem produzindo, né? Perfurando no tecido, porque para não agarrar com a lã embaixo, porque se agarrar, e como ela é muito pontuda, né? Ela desfia o tecido, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, quando vocês já fizeram algum projeto, e aí dá uma desfiada, entendeu? Então tem que tomar só cuidado e ter atenção, porque é uma agulha que ela é bem afiadinha, mas ela é muito boa também, ela tem um custo-benefício ótimo, e ela vende também em armarinho aqui de online, né? No Bazar Horizonte vende a Nurge, vende essa daqui, e eu acho que eles estão com outras marcas também, de ponta fina. Eles estão cada vez mais comprando novos modelos, né? Mas essa daqui é muito boa também. E aí, por exemplo, a Xana, né, da Ecoagulhas, ela não ajusta a ponta e também não tem argolinha. Então, você só tem a opção de fazer o ponto, relevo, né, com essa altura da agulha que ela oferece, né? Então, é por isso que eu falo, tem marcas que já pensaram um pouco nisso. Tipo, a minha não ajusta, mas eu vou vender essa argolinha. Mas, por enquanto, o que eu conheço é somente da Mercado de Acendo que faz esse tipo de venda e que te dá essa opção da argolinha para você diminuir, tá? E aí, gente, a gente tem a média também, que é essa que eu falei, né, no começo da Oxford, que ela é um material muito bom, a ergonomia dela é maravilhosa, assim, eu acho que o diferencial dela é justamente isso, que você coloca, posiciona ela como se fosse uma caneta, sabe? Então, assim, ela é muito boa e esse material, né, que é de inox, isso desliza de uma maneira maravilhosa no tecido e faz com que ela seja muito boa, assim. Tem essa trava também e aquilo que eu falei, vocês têm que ficar atentas, meninas, porque aqui no Brasil ela custa R$ 280, tá? De 280 a 300, 250, acho que 250 acho que vocês conseguem até achar. Mas se vocês verem essa caneta aqui, que é aquilo que eu falei, tem muito disso. As marcas, elas reproduzem modelos originais, tá? Então, o que que acontece? Existe essa daqui, mas que não é da Oxford, tá? Mas pode ser boa também, e aí eu acho que cabe comprar, porque como é na internet que vende, né, a gente só vai saber quando chegar. Mas fiquem atentas, tá? Se for muito barata, não é da Oxford. Não é um problema, não estou falando que não é para comprar ou é para comprar, só estou falando para vocês se atentarem e saber dessa informação, porque existe várias empresas que fazem modelos de agulhas de ponto russo. Então tem essa de várias marcas, tem essa daqui, como eu falei, também de várias marcas, tem aquele modelo de caneta de ponta fina que você ajusta de várias marcas, e aí vai variando a qualidade conforme o preço que for, tá?
O que é interessante dessa daqui, da Oxford, o que, que é que eu queria falar para vocês? Ela entra tranquilamente o fio da família, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês, ó. Ela entra, deixa eu só cortar aqui a pontinha para vocês verem. Só que, como é essa coisa que a gente fala e sempre tem que testar o fio na sua agulha que você já tem. Se você já tem uma agulha em casa, gente, você só precisa, e você acha que não está funcionando, não é que ela não está funcionando, ela não está sendo, você não está adequando o seu material corretamente, tá? Porque funcionar, ela vai funcionar, tá? A não ser que ela esteja quebrada por algum outro motivo, mas assim, se ela estiver perfeitinha e você nunca conseguiu usar, é porque você não está sabendo fazer a adequação de material corretamente, tá? Tenta ver se você consegue adequar aí para você fazer, tá? Porque é aí que tá, eu não tô aqui, gente, de maneira alguma falando que você comprar alguma dessas marcas, tá? Eu só tô exemplificando com as agulhas que eu tenho, tá? E aí, por exemplo, ó, eu coloquei a família aqui. Aqui eu consigo fazer os meus projetos com esse fio. Ela sobra só um pouquinho aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar? Ela dá uma sobradinha aqui, que não é muito o ideal, mas você consegue trabalhar com ela. Mas, ao mesmo tempo, essa daqui é considerada média, 4 milímetros. Ela entra também a para tapete, que ela é bem... Olha o fio como é mais grosso, olha a diferença de um para o outro. Mas ela entra e eu consigo também fazer projetos com a para tapete, com a Oxford. Ó. Ela é mais grossinha, tá vendo? Ela se encaixa melhor nessa daqui. Só que essa daqui foi numerada como 4 milímetros na Oxford, entendeu? Na Mercado de Acendo, por exemplo, ela também funciona, mas ela fica mais justinha. Eu tenho a impressão que o furo da Oxford ela é um pouco mais, um pouquinho maior, ó, tá vendo, ó? E aí ela já encaixou e dá para você fazer o trabalho nela também. Ou seja, é isso que eu tô falando. A marca da agulha, você precisa testar vários fios para você ver se vai deslizar de uma maneira fluida ou não na sua agulha para você poder fazer seu projeto, tá? Então, eu falei da marca da Oxford, que também ela é muito boa, e tem essa daqui, gente, que ela regula as alturas que eu já falei aqui para vocês. A Lavor é aquela que eu falei, que tem de 5 e 5,5, tem 7 tipos de alturas diferentes. Essa daqui tem 4. E essa é de plástico. A da Lavor essa ponta aqui é de latão, sabe? A da Lavor não é de acrílico. Acrílico não, gente, é de inox, desculpa. E aí, então, tem essa daqui, que é o modelo que regula as alturas mais grossas, tá? Eu não trabalho muito no ateliê Voilá, porque é aquilo que eu falei. Eu faço peças projetos entre 3, 4 milímetros, tá? E até 2,2, eu faço projetos com as agulhas que eu tenho. Então, assim, tem hora que eu trabalho com a Danude, que é de 2,2. Como eu tenho várias agulhas, eu vou revezando, entendeu? Mas a lógica é essa que eu tô falando para vocês, tá? E essa daqui, como ela é mais grossinha, ela passa tranquilamente também o para-tapete, né, dessa daqui. Já essa daqui, ó, olha como essa daqui tem uns 6 milímetros. Ela já não passa, eu não consegui fazer projeto com ela, porque ela já agarrou. Ó a grossura dela, ela é muito mais grossa do que a SS6 e SS5, entendeu? Então ela não passou de uma maneira fluida, ela ficou agarrando. Então é isso que vocês precisam saber, tá? Qual o projeto que vocês gostam de fazer, e aí vocês vão partir para as 3, né? Então eu tenho a fina, a média e a XL. E dentro dessa fina, média e XL, elas têm as espessuras que variam entre 1 milímetro da fina, né? 1,2 até 2,2, elas são consideradas finas, né? E aí, a partir até 2,5, né, consideradas finas. Aí, a partir de 3, já é considerada uma agulha média, que vai variar dessa categoria de agulha média de 3 milímetros até 4,5, mais ou menos, são consideradas agulhas médias. E de 5 para 6, já é considerada agulha XL, tá?
Eu não sei se vocês já ouviram também que tem umas agulhas que elas têm a ponta bem grandona. E aí, por exemplo, da marca da Mercado Via Sendo, ela tem esse modelo também, que ela tem a ponta dela é super alta, porque aí é para quem quer fazer tapeçaria e faz aquelas argolas maiores, né? Não sei se é igual, que nem o projeto da Mirna também, vocês podem reparar que ela tem às vezes uns trabalhos, uns pontos mais cheios, são essas agulhas que elas são bem compridas, mas no ponto, na verdade assim, eu não uso no meu ateliê, então eu nem tenho aqui para demonstrar, mas eu acho que é importante falar também que existe também essa agulha bem compridona, tá? Só para vocês falarem, ai gente, essa eu nunca vi, né? Cacá não me falou, mas é porque é mais voltado para peças de tapeçaria, tá? Qual o melhor tecido para essa agulha mais grossa? Mais grossa que você diz é essa daqui, né? Então, tem a talagarça, que é essa daqui. E aí, gente, o que é importante, essa pergunta é legal também dizer, porque é o seguinte, tudo é uma questão também da gente testar. Por quê? Se você coloca lá na internet talagarça, existe a talagarça grossa e tem a talagarça fina. Se você comprar a talagarça fina, você vai conseguir, por exemplo, fazer uma peça com a lavor de 3 milímetros, tá? Um projeto. Se você comprar a talagarça grossa, você vai fazer tranquilamente seu projeto na talagarça grossa, tá? Normalmente, eu recomendo fazer na talagarça, por ser um tecido muito durinho, tapete, tá? Porque eu acho que tem gente que faz outros projetos nela, né, na talagarça, mas eu acho que fica melhor. A juta também, você consegue fazer trabalhos com essa agulha grossa, tá? E aí, juta é a mesma coisa. Existem marcas, né, fabricantes diferentes e que tem uma trama mais fechada e uma mais aberta. Mas a juta, todas você vai conseguir trabalhar com essa daqui. É essa daqui que você está falando, né? Fios da carne. É essa agulha aqui que você está falando, né? Que você está na dúvida. E aí tem um tecido que é importado, que chama Monk's Cloth. É um tecido que vem da China, que você consegue encontrar, que ele é mais parecido, que ele não tem essa carinha nem de juta, né, que é aquela estopinha, e nem tem essa aparência da talagaça. Ela é um tecido que tem uma trama um pouco mais aberta, que é um material importado, e que você vai conseguir fazer com essa agulha aqui também, tá? Então, só que é o seguinte, o valor desse tecido que é importado, ele é bem mais caro. Então, assim, você vai pagar uns R$ 40, um tecido... eu acabei de comprar na internet, acho que foi assim, 40 por 60, eu paguei uns R$ 60. Ele é caro, porque como eu vou gravar o curso, né, estou nessa fase de gravação, eu quero mostrar nessas agulhas dessas 3 categorias, né, de fina, média, grande e XL, mas eu queria mostrar também um trabalho que não fosse nem na talagarça nem na juta. E aí eu comprei um pedaço desse tecido. O que acontece, gente? Eu acho, na minha opinião, tá? Eu que tenho um ateliê, eu não tenho necessidade. Uma que é aquilo que eu reitero, falo de novo. Eu não trabalho no meu ateliê com agulha grossa. A não ser que se venha uma encomenda, se alguma cliente quiser, falar, Cacá, você faz esse tipo de trabalho aqui e me mostrar uma peça em Pantinido que seja com agulha grossa, atualmente eu consigo atender, porque eu já tenho agulha, tenho a lã, eu posso fazer. Mas não é a minha especialidade da linha de produtos do portfólio da Voalá, entendeu? Então, eu nunca fiz. E por que eu quero falar isso? Eu acho que acaba não sendo muito, não compensa a gente vender um tecido tão caro, né? A não ser que seja uma peça que você queira fazer para sua casa, você queira fazer uma almofada, entendeu? Porque eu acho que vai acabar encarecendo muito a peça, entendeu? No valor final, quando você for vender para sua cliente. Mas se for com o objetivo de fazer por decoração, por hobby, para você, pode fazer, mas é isso, não é um tecido muito em conta para você fazer um projeto, entendeu? Porque os outros são tão mais em contas, né? São tão mais viáveis que eu não vejo muita necessidade de fazer
com esse fio, com esse tecido importado. Tá bom? Tirei sua dúvida. Se você tiver com mais alguma dúvida, pode falar, tá? Tem alguém que esteja com mais alguma dúvida sobre as agulhas? Porque aí é isso, eu acho que é isso que é importante vocês saberem no momento que vocês vão comprar a agulha, gente. Não importa qual que seja, sabe? Eu acho que vocês precisam, todas vão funcionar, só que vocês precisam saber qual é o tipo de projeto que vocês gostam para vocês comprarem a agulha exata. Não adianta você ter uma agulha de ponta fina e querer ter um resultado de uma agulha, de um projeto mais robusto, né? Então, assim, esses projetos mais robustos, eles são feitos com lãs mais grossas, né? Então, é isso só que você precisa entender. E não necessariamente a agulha de ponta fina você vai conseguir passar lã, tá? Dependendo da caneta, da agulha mágica que você tiver, você não vai conseguir passar lã, você só vai conseguir passar linha, fio de meada ou linha fininha, ou novelo, né, de linha, porque ela não vai entrar aqui. Então, eu acho que é isso que vocês precisam saber para vocês comprarem a sua agulha. Qual é a agulha que você recomenda? Gente, isso eu acho que é muito particular, sabe? É muito pessoal. Eu gosto muito dessas aqui que eu tenho, todas que eu tenho, assim, Mercado Viacendo, que é da Argentina, eu acho ela muito boa, mas ela não ajusta. Eu acho, é isso, assim, cada uma tem a sua particularidade, sabe? Então, uma é um pouco mais confortável do que a outra vai ajustar a ponta, a outra vai ter a argolinha que você pode diminuir o seu ponto no ponto relevo, a outra é muito afiada, que pode às vezes dar uma desfiada. Então é isso que você tem que entender e conhecendo o fio que vocês têm, tá? Com a agulha. E aí, quando vocês fizerem essa pesquisa já assim, nesse sentido, sabe? De qual projeto que eu gosto, e se eu quero trabalhar com lã ou com linha ou com fio de meada, e aí vocês vão seguindo na direção da agulha que vocês vão querer comprar, tá? Não é uma coisa muito fácil e é um pouco confuso mesmo, porque aquilo que eu falei, cada marca faz a sua própria padronização, né? Então, isso dificulta muito, e além da falta de informação que a gente não tem no armarinho, quando tem a agulha no armarinho, ninguém sabe dizer direito o que é, como é que funciona, e aí na internet, menos ainda, né? Então, a gente tem que procurar profissionais, né, que vendam essas agulhas, que consigam passar essas informações, né, tirar todas as dúvidas que você tem, ou se vocês quiserem, podem mandar mensagem para mim, tá? Que eu consigo também dar ajudar vocês a fazer esse tipo né, tomar esse tipo de decisão de compra, me mostrando um pouco do projeto que vocês gostam, que isso eu recebo direto. Pessoas que me mandam projetos, falando, gostaria de fazer isso, qual que você me recomenda? E eu tento ajudar da melhor maneira possível, tá bom?